E aí, pessoal? Tudo bem? Vamos só fixar o comentário aqui com o nosso assunto. Aí, vamos fixar aqui só um minutinho. Entrar no outro aqui. E aí, pessoal? Como vocês estão? Tudo bem? Como é que vai essa sexta-feira? Aqui em Curitiba tá frio, muito frio. E aí na sua cidade, de onde você está falando? De onde você está me vendo? Me conta aí nos comentários. Vamos pôr aqui a outra tela para gravar. Porque semana passada, né, tive um problema. Não sei para quem não acompanhou. Semana passada eu conversei com a doutora Stephanie. Acho que ela até deve estar na live aí. E eu não consegui salvar. O Instagram deu um problema e felizmente perdi. Então hoje, por precaução, já tenho uma segunda tela gravando. E aí, pessoal, como é que foi a semana de vocês? Tudo tranquilo? Uma boa noite para todo mundo que está na sala. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado pela participação de vocês. Já lembrando, tá vendo aqui, ó, embaixo tem o coração. Senta o dedo no coração e que isso ajuda. Aproveita e indique essa live para os seus amigos. Isso faz com que o Instagram entenda que isso aqui é um conteúdo de qualidade e transmita ele para mais pessoas. Bom, então vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai falar sobre processo. Vamos tentar desmistificar o processo. Eu quero trazer para vocês uma noção mais simples, algo mais tranquilo. Porque muitas das vezes, e eu tenho visto isso nos atendimentos, os clientes eles ficam em dúvida. Olha, mas o que é o processo? Como que isso funciona, né? O que eu tenho que fazer? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Lógico, o meu foco é a área trabalhista. Então a gente vai conversar sobre um processo na área trabalhista, tá? Vamos começar bem do básico. Quando você identifica um problema. Então você identificou um problema, seja ele falta de pagamento de horas extras, você foi demitido e a sua rescisão tem algum erro, qualquer problema que seja, você procura um advogado. O advogado vai te fazer uma entrevista, tá? Então ele vai te perguntar tudo aquilo que ele acha interessante para o teu processo. E veja só, os maiores detalhes para nós é o que mais importa. Porque é ali que a gente consegue identificar problemas que às vezes o cliente não enxerga. Na verdade, às vezes ele nem sabe que aquilo é um problema. Então, para nós, isso é muito interessante. Aqui fica a primeira dica. Sempre conte tudo na entrevista. Nos mínimos detalhes, com a maior quantidade de informações possíveis que você se lembrar. Isso vai ser importante para o seu advogado, que vai poder montar uma estratégia para o seu processo muito mais eficiente. E lógico, vai ser mais eficiente para você, que poderá, nesses detalhes, trazer um direito a mais que você sequer sabia que existia. Então a primeira dica é conte tudo, tá? Depois dessa longa entrevista, muitas vezes ela é longa e olha, além de longa, ela precisa ser repetida, às vezes uma ou duas vezes a depender do caso. O que mais é necessário é que a gente leve para o advogado para ele dar uma analisada. Lembrando, pessoal, estamos falando aqui com foco na área trabalhista, que é a minha área de atuação. Então vamos lá. Você vai precisar levar a sua carteira de trabalho, vai precisar levar os seus olerites ou contra-cheques, como quiser. Vai precisar também, se você já tiver sido demitido, da rescisão, porque é com isso que a gente vai poder mensurar tudo aquilo que é possível requerer para você dentro desse processo, tá? Depois disso, o que acontece? É aí que fica legal. Depois de tudo resolvido, esse processo ele passa para dentro do escritório. Então, o advogado vai reler aquela entrevista, por isso que eu disse que às vezes ela precisa ser repetida uma ou duas vezes. Ele vai pegar o seu caso e vai achar dentro da lei, dentro da CLT ou de outras leis, o que melhor se adequa ao seu caso. Então, a mágica acontece nesse momento, tá? Feito isso, o processo vai para a justiça. E é aí que a coisa complica. Muitos clientes têm medo dessa parte, acham que aí
tem um problema. Mas, pessoal, é muito tranquilo, tá? É muito tranquilo. Hoje, nós temos uma realidade no Brasil de processo eletrônico. Posso dizer para vocês, sem medo, que 100% do Brasil é eletrônico. Existem atos do processo que são feitos de forma física? Sim, ainda existem, mas na grande maioria eles já passaram a ser digitais. A pandemia acelerou isso. Olha, se tinha algum cartório que ainda não era 100% digital, com a pandemia ele se obrigou, porque não tem outra forma de trabalhar hoje, né? Então a gente ainda enfrenta situações de trabalho remoto, de teletrabalho, somente com um cartório 100% digital para que as coisas funcionem. E aqui eu faço um parênteses. Na Justiça do Trabalho, nós sofremos muito no começo da pandemia. Aqui, nessa área, a gente tem uma ideia muito fixa, uma ideia muito firme de que as audiências, que os atos processuais, aqueles em que as partes se encontram frente a frente, eles precisam ser feitos ao vivo. Por quê? Detalhes, um olhar, uma respiração, algo que tanto o advogado quanto o juiz percebam que pode mudar os rumos do processo, tá? Então, no começo da pandemia, muitos advogados não aceitavam audiências de conciliação ou audiências de instrução, que a gente já vai falar daqui a pouco sobre o que se trata. Eles não aceitavam que isso acontecesse de forma online, justamente por esse formalismo exagerado, né? Então, no começo da pandemia, a gente teve aí, sem brincadeira nenhuma, uns 6 meses de zero atividade na Justiça do Trabalho. Até que o Conselho Superior da Justiça do Trabalho adotasse um rito de emergência, trazendo regras de outras áreas do direito, muitas vezes do processo civil, para que a gente pudesse ter uma normalidade. Então hoje a gente tem um regramento muito específico sobre a atuação de forma online, né? Para vocês terem ideia, existem juízes que solicitam às partes que virem o celular ou o computador, aquilo que estão utilizando para participar da audiência, para ver se realmente estão sozinhos, para ver se não estão tendo nenhuma orientação. E olha, já temos casos de partes que foram responsabilizadas por desligar a conexão da internet. A malandragem sempre existe, né? A gente sabe. Então olha só, o advogado fez o processo, né? Tá dentro da justiça. O que acontece dentro da justiça? Muito bem, o seu processo é recebido pelo processo eletrônico, existe uma fase de conferência de documentos e isso é levado muito a sério, principalmente na Justiça Federal. Lá é comum você ver a intimação. A intimação é o ato pelo qual o advogado toma ciência de que alguma informação é necessária no processo, tá? Então, na Justiça na Justiça Federal, é muito comum a gente ter intimações para apresentar comprovante de endereço, para apresentar um documento da parte, né, RG e CPF, que às vezes não ficou legível. Então, essa é uma fase que existe, muito mais forte na Justiça do Trabalho e na Justiça Federal, como eu já disse, e pouco utilizada na área civil e demais. Por que é pouco utilizado nas outras? Por causa da grande demanda, né? Sejamos sinceros, o direito, o Código de Processo Civil, o direito civil como um todo, ele é muito grande, então tem muitos processos, às vezes não dá tempo de olhar todos. Mas existe a fase de conferência. Isso evita problemas para nós como advogados lá na frente. Às vezes, depois de uma sentença, na hora de fazer o pagamento do cliente, nota-se que não tem algum documento essencial ou existe algum erro por causa da dificuldade em verificar os números nos documentos pessoais. Então é legal que isso seja feito já no começo para que o teu processo comece de uma forma mais tranquila, tá? Feita a conferência, na Justiça do Trabalho a gente tem a intimação da outra parte para a audiência inicial. E aí, como que funciona na audiência inicial? Olha, tudo vai depender do caso concreto, tudo bem? Temos dentro da Justiça do Trabalho vários ritos. O que são ritos? Eles são as formas pela qual o teu processo vai caminhar dentro da Justiça. Vamos tomar como exemplo o rito sumaríssimo, que é aquele onde o valor da causa, e há muita atenção nesse ponto, o valor da causa não significa aquele dinheiro que o trabalhador vai ter direito. Significa que o advogado, após analisar aquele processo, chegou à conclusão que aquele direito tem aquele valor, tá? Para o rito sumaríssimo, então, são causas em que o valor dela fique entre 2 e 40 salários mínimos. Dentro desse patamar,
a gente usa o rito sumaríssimo. Antes da pandemia, quando você optava por esse rito processual, nós tínhamos uma fase única. Então, era uma audiência onde se apresentava a defesa, tá? Então, a empresa apresentava a sua defesa. Era naquele momento, muitas das vezes, que o advogado conhecia a resposta da empresa e naquele momento, dentro da audiência, era quando ele precisava se manifestar. Então o advogado precisava saber dos detalhes do caso do seu cliente de cabeça, né? A gente sempre leva a pasta ali com as informações essenciais para se manifestar na hora. Era feita uma tentativa de conciliação, a primeira, né? O advogado toma ciência da defesa, faz a sua manifestação e aí a gente passa para o depoimento das partes. Primeiro o autor, depois o réu, né? Que no caso é a empresa reclamada, e as testemunhas e assim por diante. Isso funcionava antes da pandemia. Com a pandemia, como eu falei, a gente tem esse rito especial de emergência para que os processos caminhem. Já temos aí mais de 1 ano de pandemia, não seria possível nem aceitável que os processos ficassem parados por todo esse tempo, né? E o que acontece? Qual é a diferença desse rito de emergência? Olha, nesse rito de emergência a gente traz regras do Código de Processo Civil. Então traz outra área do direito para atuar aqui dentro da Justiça do Trabalho. Então não existe mais a apresentação de defesa na audiência. O juiz fixa um prazo para que a outra parte apresente a sua resposta, se quiser, porque a parte pode não querer se defender. E aí isso tem uma outra consequência que a gente vai falar daqui para frente. Então a parte apresenta a sua defesa, o advogado do autor tem acesso àquela defesa e já pode preparar os seus argumentos, né? E aí a gente tem uma audiência fatiada, ela deixa de ser una, como eu falei para vocês no começo, e tem vários momentos. Então a gente tem a primeira tentativa de conciliação, não havendo conciliação, é marcada uma nova audiência, chamada audiência de instrução e julgamento. Nome difícil, né? Mas é fácil. É nesse momento que o juiz vai colher os elementos de prova do processo. A gente leva documento? Sim, a gente leva documento. Mas na Justiça do Trabalho, às vezes a gente precisa de uma perícia. Às vezes a gente precisa que seja ouvida uma testemunha. É nesse momento da audiência que o juiz vai fixar o que vai acontecer. Muitas das vezes a perícia acontece antes da própria audiência, tá? Então o juiz determina que seja feita primeiro uma perícia na empresa, ou às vezes o empregado precisa passar por uma perícia médica. Tudo isso é feito antes da audiência. No momento da audiência, isso já está dentro do processo, as partes já se manifestaram e é tomado o depoimento das testemunhas. Então veja, a pandemia ela veio para auxiliar, lógico, estou dizendo dentro do processo, por favor. A pandemia ela é horrível e não devia nem ter existido, mas o que a gente tem hoje, essa é a realidade e a gente precisa trabalhar com ela. E esse rito de emergência ele veio para facilitar o processo. Essa audiência particionada, ela traz uma possibilidade de acordo muito maior, porque tanto o empregado, o autor dessa ação, quanto a empresa, que nesse caso é reclamada, ela já tem uma ciência maior dos argumentos, ambas as partes têm, e isso facilita muito o acordo. Não à toa, os números dispararam de acordos fechados na Justiça do Trabalho a partir do momento em que foi adotado esse regime especial, né? Por que isso? Porque, olha, essas discussões que aconteciam antes da pandemia, elas eram travadas ali na hora, e às vezes escapa algum detalhe, é normal. Por mais que a gente esteja preparado, por mais que o advogado vá sempre com o processo em mente, a realidade é totalmente diferente daquilo que a gente se prepara. Às vezes uma testemunha fala algo que prejudica, ou às vezes a testemunha não comparece, e é muito comum, tá? Então esse rito especial auxilia para essa formação de um acordo muito mais fácil, muito mais rápida. Depois, o que a gente tem depois da audiência? Olha, depois da audiência, esse processo vai para o que a gente fala de concluso. O que é isso? Vai para o gabinete e o juiz vai dar a sua sentença. Sentença é o ato pelo qual o juiz põe fim à fase de conhecimento. Esse é um conceito técnico, tá? Por fim à fase de conhecimento significa que no momento da sentença o juiz vai dizer quem tem direito naquele processo. Se é o autor, aquele que entra com a ação, ou se é o réu, aquele que se defende.
Da sentença cabe recurso. A gente não vai falar de recurso hoje, porque a gente precisaria de muito tempo e não é esse o foco aqui hoje, tá? Então, basicamente, esse é o caminho do processo. Lógico, esta é a teoria. Na prática, a gente tem muita diferença. Por quê? Existem N situações que podem acontecer. Eu já dei um exemplo para vocês aqui que é da perícia, que é marcada antes da audiência. Fora isso, pode existir a necessidade de outros documentos, pode existir a necessidade de um ofício, né? Uma requisição por parte do juiz para algum documento, seja ele em algum órgão específico, seja ele na própria empresa. Às vezes o juiz tem esse poder, tá? E aí, como que fica? É isso que atrasa o meu processo? Olha, não é só isso. Dentro do Brasil, a gente tem um problema muito grande. Nosso país, ele é gigantesco. Se a gente olhar no mapa, o continente europeu cabe todo aqui dentro e ainda sobra espaço, né? Então, essa extensa área traz para nós uma dificuldade muito grande, que é preencher esses cargos. Então, a falta de funcionários, a falta de juízes, a falta de estrutura prejudica o andamento dos processos. Por isso que a gente enfrenta uma justiça lenta. E olha, não se assustem, apenas 10% da população brasileira que enfrenta problemas no seu dia a dia procura o judiciário. Você já pensou se esse número subisse? Se tivesse aí 50% da população que enfrenta problemas procurando o judiciário? Seria um tremendo caos. Nada ia funcionar, nada ia andar, né? Então veja, essa demora no andamento do processo é causada por essa falta de infraestrutura, por essa falta de pessoal, mas também é causada por um sistema processual que permite uma série de recursos, uma série de manifestações que acabam atrasando o processo, né? Tudo que a gente faz, quer seja na vida, quer seja dentro de um processo, ela tem um prazo para ser realizado. Dentro da Justiça do Trabalho, que é o foco aqui hoje, a maioria dos prazos ela é de 8 dias. E são 8 dias úteis. Significa que sábado e domingo não contam. Antigamente, antes do CPC, novo CPC de 2015, os prazos eram contados em dias corridos. Ou seja, você não contava o primeiro dia, quando você tomava ciência daquela manifestação que você devia fazer, e passava a contar os outros de forma corrida, né? O CPC mudou isso, trouxe a contagem em dias úteis e a Lei da Reforma Trabalhista, a 13467 de 2017, trouxe para a CLT essa regra. Muito mais benéfica, sejamos sinceros, né? Trabalhar durante o fim de semana, às vezes exige documentos que não podem ser obtidos durante o fim de semana, né? Então a contagem em dias úteis, ela é mais benéfica para a parte e para o advogado, que tem uma segurança maior na prática desses atos. Acontece que aí a gente tem um pequeno problema que são 2 dias a mais, né? Então não conta sábado e domingo, passa a contar só de segunda a sexta. Mas ainda assim, isso é muito benéfico. Como eu já disse, existem documentos, existem situações que a gente não pode fazer nos finais de semana. E a prática dos atos processuais apenas em dias úteis, ela é legal por isso. Mas agora eu quero dividir com vocês aqui, e esse é um pensamento meu, uma das melhores decisões que já foram tomadas pelo Poder Judiciário foi, lógico, a adoção do processo eletrônico, né? Apesar de que muitos dos meus colegas que me assistem agora vão se remoer, porque a gente trabalha com o PJE, né? Que vive dando problema, às vezes cai, mas isso é normal, né? Como eu já disse, a gente tem um país muito grande e esses problemas eles vão acontecer. E eu vou dizer o seguinte, depois que você pega o jeito de trabalhar com o PJE, é muito mais tranquilo. No começo da minha carreira, eu fiz um curso pela OAB e eu escutei uma dica que nunca mais me saiu da cabeça. Olha, se não está funcionando, desliga e começa de novo. É a primeira coisa que eu faço. Começou a ficar lento, o sistema começou a travar, eu fecho e começo de novo. É muito mais fácil. Na maioria das vezes resolve, tá? Mas a Justiça do Trabalho ela vem se aperfeiçoando, né? Então hoje a gente já tem um PJE muito mais estável, muito mais, como é que eu vou dizer para vocês, intuitivo, né? Ele trabalha muito melhor. A gente tem índices de falhas cada vez menores.
Poderemos chegar um dia a não ter falhas? Olha, eu acho que não, né? A gente está falando de um sistema de computador e atrás do computador sempre tem alguém controlando e as falhas, elas existem. Então, nunca vai existir nada à prova de falhas, mas ele já está bem melhor do que no começo do processo eletrônico. E aí eu estava falando para vocês, né? Por que a gente adotou o processo eletrônico? Qual é então toda essa vantagem que eu falei para vocês? Olha, vamos fazer uma analogia. Eu estou aqui em Curitiba, capital do estado, do Paraná. Não sei de onde você fala, de onde você me assiste, melhor dizendo. Mas veja, praticar algum ato, fazer alguma coisa, ir atrás de um documento numa capital é muito mais fácil, né? As coisas estão mais fáceis. Você tem uma facilidade maior para obter essa informação. Mas já pensou numa cidade interior? Vamos pegar aqui uma cidade próxima a Curitiba, Palmeira. Morei lá há muito tempo. Fica a 80 quilômetros de Curitiba. Se eu, como advogado, precisasse às vezes fazer alguma coisa antes do processo eletrônico, eu teria que me deslocar até lá. Se não fosse eu, seria alguém do escritório, eu poderia contratar alguém lá, mas alguém teria que ir até o fórum para resolver essa situação. Com o processo eletrônico, isso não é mais necessário. Hoje em dia, a justiça se comunica com os outros fóruns, com as outras unidades do judiciário, também de forma eletrônica. Não existe mais papel dentro do Poder Judiciário. E isso facilita muito. Nós não dependemos mais, muitas vezes, do correio. Um e-mail você consegue resolver. E olha, a pandemia também influenciou nisso. Não sei nas outras áreas, porque eu não advogo, mas dentro da Justiça do Trabalho, a gente foi instalado o atendimento remoto. Então, se eu ligo para o cartório, e às vezes a pessoa não está na frente do seu computador, mas ela pode atender de onde ela estiver. Onde ela estiver, ela vai atender o telefone, ela pode anotar, né? Já tenho conhecimento de que algumas unidades do Poder Judiciário estão trabalhando com videoconferência, então você agenda um horário e é atendido ali via chamada de vídeo, é o chamado balcão virtual, né? Isso também é muito legal, porque traz para nós, advogados, e também para a parte, uma segurança maior e dá a sensação de que o teu processo está tendo um cuidado maior, né? Existe uma forma de você fazer teu processo andar mais rápido? Olha, sinceramente falando, só se você cobrar toda hora. Quer cobrança melhor do que ficar ligando, do que marcar reunião, do que ser visto? É uma forma muito eficaz de, mesmo em tempos de pandemia, fazer com que o teu processo ande mais rápido, tá? Pessoal, como é que tá aí a live para vocês? Estão me ouvindo bem? Como é que tá? Ó, não esquece, hein? Senta o dedo no coraçãozinho aqui e indique essa live para os seus amigos. Às vezes pode ter algum conteúdo que interesse a eles. Então, continuando. O teu processo entrou na justiça, o teu processo passou pela fase de conferência, chegou na hora da audiência, a tão temida hora. Como que funciona dentro da audiência? Então, como eu já disse para vocês, a gente tem uma primeira tentativa de conciliação. Muitas vezes ela não dá certo, tá? Não dá certo porque a outra parte às vezes não quer, às vezes o nosso cliente também não tem interesse em fazer um acordo. E eu já vi casos de colegas de profissão que não fazem um acordo na primeira tentativa para justamente buscar conhecer a estratégia da outra parte e aí ver se é mais eficiente fazer um acordo ou deixar o processo correr, como a gente fala, né, que é ir para a sentença. Então, pessoal, essa primeira tentativa de conciliação, se ela não der certo, a gente passa para a próxima fase, que é o depoimento da parte, começando sempre pela parte autora. E aqui vai uma dica muito, mas muito especial. Olha, se você tem um processo, seja na Justiça do Trabalho, seja na Justiça Civil, em que área for, sempre converse com o seu advogado. Sempre fale para ele a verdade, né? Exponha as suas dúvidas, os seus medos. Essa é a diferença entre o sucesso e o fracasso numa ação judicial. No momento em que você, autor, né, está dando o seu depoimento, o seu advogado ele não pode falar nada. E senão ficaria muito fácil, né?
A gente não pode orientar o cliente no que falar. Então é neste momento em que o juiz presta atenção em você. Ele escuta as suas aflições, escuta os seus medos. É a hora em que você tem que pôr para fora tudo aquilo que te incomoda. Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil de entender? Vamos pensar num empregado que trabalhava de segunda a sexta-feira, sempre 8 horas por dia, trabalhava aos sábados das 8 ao meio-dia, tá? E que nunca recebeu as suas horas extras. Nunca teve a hora completa para a sua refeição. O que esse empregado vai sentir? Ele vai ter uma angústia, ele vai estar bravo, né? Ele vai se sentir humilhado, porque ele não recebeu por algo que ele trabalhou e ele não tinha nem o seu momento de descanso na hora da sua refeição. Na audiência é hora dele falar com as próprias palavras aquilo que ele sentiu. Que nós, advogados, nós vamos pegar o processo e a gente vai trazer o linguajar jurídico, que pouco a pouco vem sendo substituído por uma linguagem mais fácil, mais inteligível, né? Porque às vezes a gente tem umas expressões em latim aí que, olha, são difíceis até de entender e não fazem mais sentido no mundo de hoje, né? Hoje a gente tem que ser mais prático, direto ao ponto, né? Ser sucinto, mas sucinto não significa ser incompleto. Então, quando você está dando o seu depoimento, é a hora de você pôr para fora toda aquele seu sentimento. É o momento de você falar com o juiz. E olha, os juízes, eles não mordem, tá? Eles são pessoas de carne e osso, assim como nós. Alguns se alteram, alguns têm uma sensação de que são superiores. Acontece. Isso a gente está sujeito a ter em qualquer área, né? Mas a grande maioria dos juízes sentem, na hora do depoimento da parte autora, uma empatia muito grande. Então, eles escutam, eles prestam atenção no que você está falando. Se você quer saber, dentro da Justiça do Trabalho, existe uma ideia muito fixa de que o juiz, o primeiro juiz, né, o juiz da causa que eles falam, é a melhor pessoa dentro do processo para dar o seu depoimento, né, que é a sentença, para dar a sua decisão sobre o caso. Porque foi ele que participou de todas as fases do processo. Então foi ele que escutou a parte autora, foi ele que escutou a parte reclamada, a parte ré, foi ele que escutou as testemunhas, foi ele que decidiu quais provas seriam produzidas dentro daquele processo, seja uma perícia, como eu já falei, seja uma exibição de documento. Existem juízes, e não são raros, tá? Que saem do seu gabinete e vão até o local para ter uma maior certeza quando da sua decisão. Por isso que eu digo, no momento do seu depoimento, fale tudo, principalmente os seus sentimentos, qual foi a sensação de passar por aquilo. Vai fazer uma grande diferença no seu processo. Muito bem, tomado o depoimento da parte autora, é a hora do depoimento da parte reclamada, da empresa, muitas das vezes, da ré. O que acontece? A empresa ela pode se fazer substituída nessa audiência por um preposto, que a gente fala, que nada mais é que um funcionário da empresa. Tá? Existem casos em que o depoimento dele é desnecessário, e o próprio advogado do autor pode falar isso, ou mesmo o juiz. Tá? Mas eu não vejo isso como uma saída para o processo. Eu sempre gosto de escutar o preposto para ver se a gente consegue extrair dele uma confissão. O que é confissão? É admitir que aquilo que eu estou falando é verdade. Vamos ao exemplo de novo. Então a gente pegou aquele trabalhador que nunca tinha o seu intervalo para almoço respeitado e não recebia as suas horas extras. Ele dá o seu depoimento, explica para o juiz qual foi, né, a sensação que ele teve quando passou por aquilo. Chega na hora do depoimento da outra parte. Vai um preposto. E o preposto diz, olha, eu não sei se ele se ele descansava na hora da sua refeição. Puxa, para mim, como advogado do autor, isso é uma maravilha. Quando ele não sabe, para mim, isso é uma vitória. Por quê? A lei traz a obrigação da outra parte se defender daquilo que eu estou falando. Então, o preposto tem que pelo menos conhecer o mínimo dos fatos. Ele pode dizer, olha, eu não me lembro se ele tirava. Isso é uma coisa. Agora, dizer eu não sei é extremamente prejudicial para a empresa e benéfico para o autor. Tá? Viu como escutar a outra parte pode ser fundamental?
é uma grande chance de... Lembra lá quando eu falei para vocês que existe a primeira tentativa de conciliação e que muitas das vezes ela não é aproveitada? Olha, depois de um depoimento desse do preposto, eu te garanto que na renovação da tentativa de conciliação que acontece antes do fim da audiência, muito provavelmente você vai ter uma proposta aí até interessante, tá? Muito bem, passou o depoimento do preposto. O que vem agora? Olha, vem o depoimento das testemunhas, da parte autora e, lógico, da empresa parte reclamada. Tá? Ah, eu me lembrei agora, estava até esquecendo, desculpa pessoal. Eu recebi uma pergunta muito legal, até eu acabei respondendo ela em vídeo, não sei se você viu, mas está lá nos destaques do Instagram. Me perguntaram o seguinte: olha, eu entro dentro da sala de audiência, né, no Justiça do Trabalho, de que lado eu sento? E pode parecer uma dúvida comum, mas, desculpe, uma dúvida banal, mas não é. Primeiro que não existe dúvida banal. Dúvida sempre é interessante, ela tem que ser respondida, ela tem que ser sanada. Então, olha só, para quem já teve alguma experiência com o processo, vai saber que na área civil é diferente da área trabalhista. Na trabalhista, o autor da ação sempre senta ao lado esquerdo do juiz. E a outra parte do lado direito, só sobrou esse lado, lógico. Na justiça civil isso é o contrário. Qual é o motivo? Olha, muitos autores já tentaram explicar isso. E a resposta que eu acho mais interessante é que quando o autor senta do lado esquerdo, ele fica mais próximo do coração do juiz. Eu acho interessante, mas acho que não é verdade. Eu acho que aconteceu a primeira vez e acabaram adotando como um costume e ficou aí até hoje. Então, perdão, eu tinha esquecido de responder isso antes, acontece. Estava até no meu roteiro aqui, mas eu tinha deixado passar batido. Então, a gente teve o depoimento da parte autora, o depoimento da parte reclamada, né? E o da testemunha. Olha, pessoal, testemunha é um momento muito delicado na Justiça do Trabalho. Por quê? Ela pode tanto salvar um processo, quanto acabar com ele. E isso é questão de segundos. Às vezes uma resposta errada pode pôr todo um processo a perder. Você pode pensar assim: não, isso é um absurdo, eu tenho documentos, o meu documento foi muito bom, mas a gente sempre tem que lembrar que para a justiça do trabalho, aquilo que mais importa é o que a gente chama de verdade real, é aquilo que efetivamente aconteceu. Por isso que às vezes a gente escuta aí o pessoal falando que a justiça do trabalho só condena as empresas. Não é que ela só condena as empresas, é que muitas empresas não fazem da maneira certa. Empreender no Brasil é uma atividade muito complicada? Sim, ela é muito complicada. A gente tem inúmeras leis, inúmeros impostos, é um mercado complicado? Sim, isso a gente não pode negar. Mas acontece que as leis, elas são feitas para que a gente respeite-as. E, principalmente, além de respeitar, elas mantêm a ordem. Você já pensou se a gente não tivesse o direito do trabalho, por exemplo? Você já parou para pensar que sem o direito do trabalho, sem as regras de proteção que ele traz, a gente poderia estar vivendo ainda, pelo menos no trabalho, lá como era na Revolução Francesa, onde crianças trabalhavam horas a fio, mulheres trabalhavam horas a fio. Então, as regras, elas existem para pôr ordem na casa. Elas existem para garantir segurança para as duas partes. Não é porque a Justiça do Trabalho só condena as empresas. Não, ela é muito justa. Acontece que, como eu já disse, as empresas não tomam cuidados necessários. Certamente você já ouviu a palavra compliance. Foi um termo aí que ganhou muito destaque, né, a partir de 2018. Meus amigos, compliance nada mais é do que pôr ordem na casa. Compliance nada mais é do que achar os erros dentro de uma empresa e corrigir. As pessoas que trabalham com compliance não vão gostar do que eu estou falando, porque eu estou traduzindo muito para a literalidade. Lógico que ele é muito maior do que isso, mas para você, trabalhador, é ter uma segurança de que os seus direitos dentro daquela empresa estão sendo respeitados. Quer ver uma forma de respeitar o trabalhador dentro de uma empresa aplicando compliance? É uma caixa de denúncia. Denúncia anônima. Não há necessidade de que aquela denúncia ela seja tenha o seu autor identificado.
E a denúncia, ela vai muito mais além do que vocês estão pensando de um crime, meu Deus, uma situação vexatória. Não, às vezes a denúncia ela pode ser tão simples e tão singela, mas mudar muito uma empresa. Quer ver? Lembra do exemplo que eu falei do nosso empregado que trabalhava de segunda a sábado e nunca tinha o seu intervalo para almoço? Se essa empresa tivesse um programa de compliance e tivesse uma caixa de denúncias, o próprio trabalhador poderia ter feito uma denúncia dizendo: olha, eu como trabalhador não tenho meu intervalo de almoço, de repouso e alimentação respeitado. E essa empresa poderia ter tomado um cuidado maior, ter verificado dentro dos seus protocolos aonde estava o erro. Isso às vezes pode acontecer com um gestor de equipe, às vezes pode ser uma pressão excessiva de um diretor, algo qualquer dentro da cadeia de comando da empresa, identificaria-se o problema e eliminava. Você tiraria uma ação da Justiça do Trabalho? Olha, certamente sim, porque esse trabalhador ele se sentiria valorizado, ele se sentiria respeitado, e às vezes é o que basta. Não são raros os casos em que os processos terminam com um simples pedido de desculpa. Às vezes, reconhecer o erro para outra pessoa é mais importante do que receber dinheiro. Orgulho é uma coisa que a gente não pode pôr preço, não pode medir. Então, se aquela empresa do nosso exemplo tivesse tomado esse cuidado, pode ser que ela não tivesse que se incomodar com essa ação lá no futuro, né? Essa é uma forma de você evitar uma ação na justiça? É uma forma, é uma excelente forma. Então, o compliance, ele nada mais é do que pôr ordem na casa. Serve para toda e qualquer empresa? Serve para toda e qualquer empresa. Da grande, da pequena, da média, não interessa. Serve para toda a empresa. Serve até mesmo se eu tiver, por exemplo, um escritório? Sim, serve se você tiver um escritório. Serve se você for um prestador de serviço. Eu fiz um curso com o Otaviano, Walter Otaviano, fiz um curso de coach. E uma coisa que ele me falou que chamou muito a atenção e que eu não prestava antes, isso eu deixava passar batido. Ele falou para mim assim: olha, você tem que pôr no papel, ponha no papel, porque pôr no papel é trazer isso para a realidade, é trazer isso para o lado cognitivo da tua vida, é pensar em perspectiva, é ver lá na frente. Pôr no papel é a diferença entre você realizar alguma coisa e deixar ela cair no esquecimento. Essa empresa que adota o compliance, o que ela faz? Ela traz para o papel aquilo que ela planeja, aquilo que ela busca. E o compliance pode salvar, como a gente já viu, um caso de parar na justiça. É efetivo? Mas não tenha dúvida de que é efetivo. Então, voltando para o exemplo do nosso trabalhador. Ele teve seu direito desrespeitado porque a sua empresa não adotava políticas de respeito e valorização do seu funcionário. Qual é a primeira coisa que ele vai pensar quando ele for demitido? Eu vou procurar um advogado e vou rever meus direitos. Se essa empresa tivesse adotado um cuidado maior, será que ele teria esse pensamento? Eu acho que não, porque ele se sentiria orgulhoso, né? E veja que aqui eu sou um advogado que defende os trabalhadores. E a defesa dos trabalhadores, ela vai além de processar a empresa. Defender os trabalhadores é querer que eles tenham um ambiente saudável de trabalho, né? E aí, pessoal, vou tomar uma aguinha aqui. Mas eu quero saber de vocês. Me contem nos comentários aí qual é a dúvida que vocês têm. Vocês já passaram por alguma situação em que você ficou sem entender o que estava acontecendo? Você já passou dentro de um processo na justiça? Você já teve algum momento que não sabia o que fazer, como se comportar? Me conte nos comentários. Aproveitando, não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar essa live com seus amigos. Como eu já disse no começo, isso ajuda o Instagram a entender que esse conteúdo ele é relevante e que ele é de qualidade. E conhecimento sempre precisa ser espalhado, né? Muito bem. Para finalizar, tomados os depoimentos, o que vem depois? Bom, passados os depoimentos da parte autora, da parte reclamada e das testemunhas, vem a última tentativa de conciliação no processo.
Então é o momento em que o juiz vai olhar para os advogados e vai explicar para eles, olha, doutores, existe alguma proposta de acordo? Existe a intenção de resolver o processo agora? A depender de como a audiência aconteceu, muitos processos terminam aí, né? As partes verificam que tem um risco aí de ter problema, de ter uma sentença que ela não vai gostar e resolvem fazer um acordo. Uma mudança importante trazida com a reforma trabalhista e que é melhor a gente falar nesse momento, chama-se honorários sucumbenciais. O que é isso? É um honorário que a parte que perde o processo paga para aquela que vence. Isso não era aplicado na Justiça do Trabalho, tá? Isso era mais comum na área civil, mas foi abraçado pela CLT, né, pela área trabalhista, junto com a reforma, lá em 2017. Isso assustou muita gente, assustou muitos advogados, porque exigiu deles uma atuação muito mais técnica. Então hoje a gente diz que a Justiça do Trabalho não é mais local para aventuras, né? É preciso ter um conhecimento aprofundado sobre o tema para que se evite essa sucumbência para o seu cliente. O que acontece na Justiça do Trabalho é que o trabalhador ele está desempregado, ele não tem renda, então ele busca com essa ação repor um prejuízo que ele teve. E muitos clientes conseguem o que a gente chama de benefício da assistência jurídica gratuita, ou seja, ele não vai pagar por aquele processo. Quando chega na hora de pagar os honorários para o advogado da outra parte, caso ele perca, se ele for beneficiário da justiça gratuita, ele não vai precisar pagar, óbvio, porque ele é beneficiário. Mas tem um problema, durante 5 anos ele fica responsável por esse pagamento. E a lei é muito clara, o artigo que trata dos honorários dentro da CLT, ele é muito claro e ele diz o seguinte: dentro desse prazo de 5 anos, se o advogado identificar que aquele cliente em específico teve benefício, ou seja, recebeu um dinheiro em outro processo, ele pode chegar lá e falar: senhor juiz, é como se a gente batesse na porta e fala: senhor juiz, olha só, eu tive um processo contra essa pessoa antes e ele ficou me devendo um valor, tá aqui, por favor, o senhor pode me pagar? Então veja, eu concordo com a seguidora a Beta Gouveia, que diz assim, ó: melhor mudança trazida pela reforma, na minha opinião, foram as sucumbências. Eu também concordo, e concordo literalmente, porque veja, aventureiros já não podem mais estar aqui na Justiça do Trabalho, e traz uma segurança de que aquilo que você busca dentro daquele processo é aquilo que é justo, aquilo que realmente é devido. Então, hoje não se faz mais um cálculo de valor de causa com um valor absurdo, acima dos 40 salários mínimos, né? Por quê? Porque os honorários eles são calculados com base no valor da causa, de 5 a 15%. De 5 a 15% de R$1.000 é pouco, concordo. Mas 5 a 15% de 50, 100, 150, 200 mil reais é uma bela quantia. Então vamos lá. Esse trabalhador ele é beneficiário da justiça gratuita. Ele está isento do pagamento naquele momento, mas fica responsável por 5 anos. Isso é o que leva o advogado às vezes a fazer um acordo. Por quê? Ele identifica que dentro daquela audiência o processo não correu como ele gostaria e às vezes ele abre mão de uma quantidade daquele valor que ele buscava justamente para evitar que o seu cliente tenha essa sucumbência. E o inverso também acontece, porque agora as empresas também pagam esses honorários de sucumbência. Ele é de mão dupla, é uma via de mão dupla. Assim como o trabalhador pode pagar sobre aquilo que ele não ganha, a empresa paga sobre aquilo que ela perde. Então, os honorários de sucumbência, e aí voltando no que a nossa seguidora falou aqui, que foi a melhor mudança trazida pela reforma, ela faz com que as pessoas tenham uma análise mais criteriosa, ela traz mais segurança, ela traz uma estabilidade maior para os processos, né? Mas então eu estava falando para vocês já da parte final, porque hoje a gente não vai falar sobre recurso, vamos deixar isso para um próximo tema. Teve a proposta de conciliação, se ela foi aceita, muito bem, vai sair uma ata bonitinho com todos os termos, as formas de pagamento, né? Se aquilo não for pago, o processo volta a correr, mas daí volta a correr de uma outra forma, um processo que a gente chama de execução, onde já se sabe o valor devido, né? Vai só buscar esse dinheiro. Se não tiver o acordo, se a conciliação ela for rejeitada, aí o processo vai para a mão do juiz e vai para aquela fase da sentença.
Então, a sentença é o momento em que o juiz vai analisar o seu processo do começo ao fim e vai verificar, dentro de todas aquelas informações que foram trazidas para ele, quem é que tem direito, se é o trabalhador ou se é a empresa. O processo acaba aí? Não. O processo está muito, mas muito longe de acabar, tá, meus amigos? O que acontece quando sai a sentença? Aquela parte que, lógico, sai vencedora na sentença, fica tranquila. Só vai esperar o prazo para ver se vai haver o pagamento ou se vai precisar começar uma outra fase do processo, que é o cumprimento de sentença. Aquela parte que saiu derrotada, por óbvio, ela tem um prazo para fazer o seu recurso. E esse primeiro recurso na Justiça do Trabalho se chama recurso ordinário, naquele prazo de 8 dias úteis que eu falei para vocês lá atrás. Depois do recurso que a gente tem, aí a gente vai para o tribunal. E lá a coisa demora um pouquinho mais. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que nosso país ele é muito grande, a gente tem uma área muito grande e faltam servidores, faltam juízes, falta estrutura? A realidade dos tribunais ela não é diferente. E assim, tribunal, o que significa? Todas as decisões que os juízes de classe de primeiro grau dão, vão para o tribunal, quando existe o recurso. E aí você já pensou, chegando de uma só vez, milhões de processos? Milhões é um pouco exagero, mas milhares de processos? Não, também é um exagero. Vamos pôr aí, não sei, digamos aí por dia, algo entre 500 e 1000 processos? Você já pensou dar conta de resolver tudo isso? Você já pensou de dar conta de distribuir essa quantidade de processos para todo mundo? Então, se já é ruim no primeiro grau que a gente fala, né, no começo do processo, no tribunal a coisa demora um pouquinho mais. Mas olha só, eu vou parando por aqui, porque sobre recursos eu quero falar com vocês numa outra oportunidade. Pessoal, eu agradeço muito a presença de vocês aqui. É sempre muito legal conversar com vocês. Se você tem alguma dúvida, escreve aqui nos comentários, depois eu vou dar uma olhadinha nesse vídeo. Se você chegou atrasado, não se preocupe, essa live vai ficar salva, você vai poder ver ela do começo, tá? Pessoal, muito obrigado pela atenção, tenham todos uma excelente noite e um ótimo fim de semana. Um abraço, tchau, tchau!